obrigado à presença de todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite que foi formulado pelo Dr. Eduardo Franco. Não esperava, não estou habituado a estas coisas, mas para mim é uma alegria bastante grande poder, sobretudo, partilhar convosco uma experiência de vida, não é? E como temos uma hora, eu irei ocupar os primeiros minutos, preparei alguma coisa escrita que é para não divagar muito e ir diretamente ao assunto, e depois aquilo que é importante é esta partilha, esta interação entre nós, para podermos conhecermos e conhecer um pouco o mundo de África, que diretamente ou indiretamente penso que todos nós sentimos e amamos. E de facto não podemos, como dizia Santo Agostinho, só podemos amar aquilo que conhecemos e só podemos conhecer verdadeiramente aquilo que amamos. O meu nome é Padre Diamantino Antunes, sou missionário da Consolata. Este ano farei 50 anos. Metade destes 50 anos são vividos ou foram em África, em Moçambique. Cheguei lá muito cedo, em 1992, com 25 anos de idade, depois de ter terminado os estudos de Teologia. E praticamente, parentes entre 1994 e 1999 que estive em Roma, todo este tempo estive em Moçambique, acompanhando este processo muito importante da história de Moçambique, pós-guerra, um tempo de reconstrução, de pacificação. Infelizmente esse processo ainda não acabou, ainda há bastante tensão política, e a Igreja Católica, concretamente os missionários, deram um contributo bastante grande para chegar à paz e para a sua manutenção. Então, o Dr. Eduardo Franco me pediu para falar sobre o processo de missionação cristã em África e as relações Europa-África. E, no fundo, aquilo que eu vos queria ou quero partilhar convosco é que a missão e os missionários, no fundo, são e querem ser, têm sido, uma ponte entre estes dois continentes, próximos geograficamente, distantes culturalmente, mas economicamente, mas que a missão, o cristianismo, de facto, uniu e deu um contributo significativo para, não obstante os erros, os exageros, para a humanização e o desenvolvimento deste continente. Então, eu queria partilhar convosco a missão como uma ponte entre dois continentes. Eu vou ler para não me perder, mas depois eu quero, de facto, convosco interagir e partilhar um pouco da minha experiência. Então, desde os primeiros contactos, ainda no século XV, entre a Europa e o continente africano, este contacto se fez acompanhar sempre através da ação missionária. Os missionários acompanhavam as caravelas e a presença de evangelização, de facto, é contemporânea à presença colonial, apoiando-se muitas vezes uma na outra, e muitas vezes a Igreja sendo instrumentalizada pelo poder político. No primeiro tempo, a evangelização limitou-se ao litoral, como sabemos, a primeira parte ocidental, como de Cabo Verde, São Tomé, Angola, depois, já no século XVI, na costa oriental, Moçambique, mas não só Moçambique, também Mombasa, a atual Quénia, até a Etiópia. É evidente que a presença missionária estava sempre ligada à nossa presença no Oriente, era um ponto de passagem. Portanto, a primeira evangelização no continente africano praticamente é bastante circunscrita geograficamente ao litoral, sem uma presença no interior do continente. Assegurada desde o primeiro momento pelas congregações missionárias católicas, a evangelização vai lentamente obtendo resultados traduzíveis numa presença cada vez mais estável e institucionalizada, com a criação das dioceses e a formação do clero local, sobretudo a partir do século XIX. Em paralelo, assiste-se à entrada em campo de missionários de outras confissões cristãs. A partir do século XIX, as sociedades missionárias protestantes, dando à evangelização de África a tónica da pluralidade confessional, outrora exclusiva do cristianismo na Europa a partir do século XVI. Praticamente a presença das outras igrejas em África começa depois da partilha de África, depois da Conferência de Berlim, em 1884. E criam sociedades missionárias
confessionais ou interconfessionais, a Igreja Anglicana, a Igreja Batista, a Presbiterana, sobretudo na Europa, a Inglaterra, a Suíça, depois nos Estados Unidos, sociedades missionárias ligadas à Igreja Metodista e às igrejas evangélicas. Portanto, no fundo, é uma missão também concorrida, no sentido de que havia disputa, havia concorrência. Quem chegava primeiro, quem ocupava o lugar, quando era já ocupado por uma outra igreja, a outra não podia entrar. No início do século XX, menos de 10% da população africana era cristã. Hoje, porém, cerca da metade da população é cristã. Os católicos são cerca de 200 milhões, num universo de quase 1 bilhão de africanos. Corresponde mais ou menos a 20% da população. 20% católica, 30% entre as várias igrejas, várias denominações. E também há um fenómeno com grande crescimento em África, são as chamadas igrejas independentes africanas, isto é, igrejas fundadas por africanos para os africanos. Mas estas igrejas têm, digamos assim, a sua gênese, a sua origem em igrejas históricas, né? Sobretudo no ambiente na Galácia protestante. E depois também o fenómeno dos novos movimentos religiosos ligados a movimentos pentecostais e também, sobretudo na África lusófona, mas não só, também as igrejas que vêm do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, e também uma de origem portuguesa, a Igreja Maná, entre outras. O sucesso deste crescimento resultou fundamentalmente do facto de muitos dos africanos convertidos se terem transformado em missionários, os catequistas, procedendo a uma readaptação cultural da mensagem do Evangelho, aquilo que chamamos de enculturação. No fundo, este crescimento do cristianismo em África, em pouco mais de um século e meio, é fruto, sobretudo, da adesão e da colaboração daqueles que são os primeiros evangelizados, que se tornam, por sua vez, evangelizadores. Sobretudo, a Igreja Católica e também as outras igrejas se apoiavam nos catequistas, nos professores, os quais não só transmitiam a mensagem, mas também adaptavam o contexto, conhecendo melhor a língua, a cultura. A missionação em África assentou praticamente em 3 pilares estratégicos. A conjugação da evangelização com a promoção humana e o desenvolvimento. Para um missionário, o desenvolvimento, a promoção humana é aquilo que o corpo é para a alma. Não se pode só olhar ao aspecto espiritual só da pessoa, mas tem-se que melhorar, de facto, a sua situação económica, social. Portanto, a evangelização uniu e conjugou sempre, desde o início, a evangelização, o primeiro anúncio, a promoção humana e o desenvolvimento. Segunda característica é o estudo das línguas e o conhecimento das culturas africanas. Para comunicar com o homem e a mulher africana é necessário conhecer a língua, o seu modo de pensar, os seus costumes. Então, desde o início, os missionários se esforçaram por conhecer as línguas e a cultura. E esse trabalho foi muito importante também, porque hoje, no contexto de globalização, se perde muito aquilo que são os valores culturais. E, graças a Deus, muito ficou conservado. E, nesse aspecto, ou neste trabalho, todas as igrejas, de facto, trabalharam muito e deram um contributo muito significativo. Por exemplo, os protestantes chegando, a primeira coisa que faziam era a tradução da Bíblia nas línguas locais. A Igreja Católica demorou bastante tempo a ver a importância de dar aos cristãos acesso direto à Sagrada Escritura. Só depois do Concílio Vaticano II, com a validação da Palavra de Deus. Então, a Igreja Católica entrou com muita força neste serviço, neste trabalho de tradução. Primeiro usavam os catecismos e os protestantes a Bíblia. E terceiro, pilar importante na estratégia missionária, o envolvimento e responsabilização dos africanos a nível eclesial e sociopolítico. Os primeiros pais, digamos assim, das nações africanas, digamos, os pais fundadores, a maior parte deles são cristãos, formados nas missões. Alguns tiveram a possibilidade de sair fora do país, ir na Europa, na América, estudar, graças ao estímulo e, sobretudo, à ajuda que receberam, a informação que receberam nas missões. E em todos os países, até em países onde, de facto, os cristãos são uma pequena minoria. Suponhamos, por exemplo,
o Senegal, 90% muçulmanos, mas o primeiro presidente do Senegal, Leopoldo Senghor, de facto era um católico. E isso aconteceu em muitos outros países. Outro fenómeno importante que estamos a verificar nos nossos dias é a passagem da África como objeto de evangelização a sujeito de evangelização e o seu envolvimento também naquilo que é a missão da Igreja. A vitalidade e a diversidade religiosa do cristianismo contemporâneo em África, fruto do trabalho de evangelização, não para de crescer. Consequentemente, o papel da Igreja, no contexto da missionação atual, é cada vez mais importante. O continente deixa de ser apenas um objeto de evangelização. Os cristãos africanos são já hoje um sujeito ativo no fenómeno missionário mundial. Da missão adjentes para os povos, para os pagãos, a missão do norte para sul, gradualmente estamos a passar para uma missão intergentes, entre os povos. Missão onde missionários do sul vão em outras regiões do sul vão para o norte, do norte vão para o sul. Portanto, uma missão intergentes, entre os povos. Em todos são sujeitos e objetos de evangelização. Na sequência disso, assistimos ao fenómeno da missão inversa, o retorno, missionários africanos que são enviados para o mundo descristianizado, nomeadamente para a Europa. Hoje, nós missionários da Consolata, somos a minha congregação, somos 1000, em todo o mundo. Há 50 anos, talvez tivéssemos 2 africanos em todo o Instituto. Hoje já são 1/3 das nossas forças. Portanto, hoje, depois de termos evangelizado Quênia, Etiópia, Tanzânia, colaborado, como um instituto, de facto, temos missionários que já vão na Europa, vão na América, vão na Ásia, missionários africanos. A missão inversa. A colaboração também entre as igrejas de África e Europa também tem vindo a crescer. No passado era a Europa que ajudava a África, que mandava para a África pessoal, ajuda, ideias. Na perspectiva, esta colaboração está a crescer numa perspectiva de maior partilha de meios, pessoal e experiências, numa atitude nova de dar e receber. Um exemplo em âmbito católico. O simpósio das conferências episcopais de África e Madagascar, portanto, cada país, cada diocese tem um bispo, os bispos depois reúnem-se numa conferência, onde de facto se reúnem anualmente para tratar questões comuns. Então cada país tem a sua conferência dos bispos, a sua conferência episcopal. Mas depois existem, estas são conferências nacionais, depois existe também conferência a nível continental. Para a África é o SECAM, Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar. E para a Europa, em Portugal temos a Conferência CEP, Conferência Episcopal Portuguesa, mas a nível europeu também estão federadas no Conselho das Conferências Episcopais da Europa, CCE. Então, estes 2 organismos, dos bispos, destes 2 continentes, reúnem-se regularmente. Em colaboração com organismos de solidariedade, realizam encontros regulares entre os bispos europeus e africanos para fortalecer a comunhão e a solidariedade entre a África e a Europa. Estes encontros são uma ocasião para refletir sobre a situação da evangelização nos 2 continentes e sobre as relações políticas e económicas a nível mundial, de modo a não deixar a África à margem do jogo político-económico atual. As relações entre a Europa e a África também não deixam indiferentes os missionários. Como em África, também na Europa, os missionários se sentem interpelados a advogar as causas das populações africanas deixadas à margem da globalização. Então, hoje, qual é o papel dos missionários nesta relação entre África, Europa, África? No fundo, os missionários estão ao lado de alguém, estão ao lado da África. Os missionários continuam a ser chamados a ser agentes de transformação em resposta às exigências evangélicas em matéria social. Nada de estranhar, portanto, se eles surgem como mediadores na melhoria das relações Europa-África, como agentes catalisadores de uma transformação social que tenha em conta as exigências da justiça e da solidariedade, em resposta aos desafios postos, particularmente pela globalização económica, desafios que nem sempre têm na devida conta os interesses das populações africanas. Os missionários pedem à Europa para que olhe para a África com olhos de paz e critérios de justiça.
Por isso, se organizam para informar a opinião pública na Europa, sobre os conflitos que vitimam as populações, em particular no Darfur, no Sudão do Sul, no Congo e, mais recentemente, na República Centro-Africana. E sobre as consequências que os acordos de parceria económica África, Europa e Caraíbas, APE, têm sobre as economias africanas mais débeis. Então, os missionários, de facto, se aperceberam que não basta estar na África a curar as feridas do doente. É necessário também chegar e ser profetas nos centros onde, de facto, a doença tem as suas origens, onde muitos dos males de África, de facto, são programados. Então, comprometer-se na Europa. Para os membros dos institutos missionários originários na Europa, a primeira forma de se colocarem ao lado dos africanos e advogarem por justiça nas relações da Europa com a África é comprometerem-se com formas novas de missão na Europa. Em primeiro lugar, acolhendo os africanos que procuram na Europa as condições de vida que lhes são negadas no seu continente, tantas vezes aviltantes da condição humana. Muitos africanos veem na Europa a terra do bem-estar, onde podem realizar os seus sonhos de melhores condições de educação, trabalho, saúde e assistência social. Para perseguir este sonho, gerações de africanos, de jovens africanos, procuram ocasião para fugir da miséria que os rodeia e cruzar o mar que separa o continente da Europa. Em Itália, Espanha, Portugal e França, os missionários procuram mobilizar as igrejas locais e a sociedade em geral com iniciativas de acolhimento aos imigrantes africanos, o estabelecimento de centros de acolhimento e a oferta de assistência humanitária e jurídica são algumas das iniciativas em que os missionários se envolveram ao longo dos últimos anos. Hoje nós, de facto, estamos alarmados com este fluxo migratório de refugiados que vêm do Médio Oriente para a Europa. Porém, este fluxo do continente africano para a Europa já é muito antigo, já vem dos anos 80, e pouco conhecido. As rotas do tráfico humano, sobretudo na África Ocidental, Senegal, que atravessam o deserto, o Saara, em condições terríveis, muitas vezes são abandonados pelos seus passadores e muitos, de facto, morrem nesta travessia, depois chegando às costas do Mediterrâneo, têm que pagar novamente, são novamente explorados para poder atravessar. E chegam à Itália, chegam à França, chegam a Portugal, em situações, de facto, de uma precariedade extrema. Mas este é um fenómeno que já existe há muitos anos, de exploração do homem pelo homem. E as congregações missionárias, de facto, cada uma, segundo as suas possibilidades, tenta acolher, e o Papa hoje está a pedir todas as congregações para abrir as portas para acolher estes refugiados, né, que vêm um pouco de todo lado. E talvez o serviço mais conhecido da parte do Instituto Religioso, dos Institutos Religiosos para o Acolhimento de Refugiados, é o serviço dos jesuítas aos refugiados, que trabalha em África e em outros continentes, mas também na Europa. Mas, mais ou menos, cada congregação missionária procura envolver-se neste serviço de acolhimento. Em segundo lugar, outro contributo, e talvez mais importante, os missionários sentiram o dever de denunciar as responsabilidades da Europa na manutenção do estado de exclusão social e económica em que ainda se encontra a África. Com frequência, tem criticado o facto de a União Europeia e inúmeros consórcios multinacionais se estarem a pautar por critérios meramente económicos e ideológicos, fomentando um comércio que explora, em benefício próprio, os recursos africanos. Os missionários têm denunciado um processo de construção europeia que valoriza unicamente os índices económicos e se desinteressa dos valores humanistas, que fazem parte da tradição cultural europeia e africana, como o acolhimento dos povos, o diálogo cultural, a fraternidade, a recusa da violência e da guerra. Por isso é importante o papel de advocacia que os institutos missionários têm em Bruxelas, que talvez não é suficientemente conhecido ou não é conhecido, mas que, de facto, é uma presença
de anões junto de grandes gigantes, né? Um Golias, um combate entre David e Golias. Em boa parte, como sabemos, o projeto europeu é guiado pelas exigências do desenvolvimento económico e financeiro e condicionado pelos lobbies, os grupos de interesse que procuram ter as rédeas deste processo. Calcula-se que só em Bruxelas existam 2.600 destes grupos de pressão, lobbies, ocupando milhares de profissionais que exercem pressões de todo tipo sobre o percurso político europeu e oferecem assessoria aos mais variados interesses. Conscientes desta situação, os institutos missionários procuraram desenvolver também ações de advocacia em favor dos africanos a partir de Bruxelas. Criaram o Africa Europe Justice and Peace Network, com o intuito de recolher informações e promover justiça nas relações da Europa com a África. Fundada em 1998, esta rede de justiça e paz a favor de África engloba um total de 48 institutos missionários, que têm como missão o destino de África. Em Portugal, existe uma antena desta rede de solidariedade animada pelos missionários e a sede de Bruxelas prepara e distribui dossiês de informação sobre as questões mais sensíveis do relacionamento comercial entre a Europa e a África, como o comércio e a autonomia alimentar, o tráfico de armas e de pessoas, a saúde e o comércio de medicamentos. Este é o empenho dos missionários na Europa, que completa um empenho na África. Se na Europa os missionários clamam por uma União Europeia mais solidária e inclusiva, em África eles estão decididamente comprometidos, como no passado, com os processos de transformação social em curso nos vários países do continente. O empenho pela promoção humana faz parte integrante da missão cristã no continente africano, como demonstram a história recente e as estatísticas das iniciativas promovidas pelos missionários no campo social, particularmente na educação e na saúde. Os campos onde tradicionalmente os missionários mais se empenharam e empenham. A ação social da Igreja, e falo agora da Igreja Católica, e o compromisso dos missionários tem uma dimensão que vai para além da percentagem numérica dos seus números e dos seus membros. Na educação, por exemplo, a Igreja Católica conta com mais de 40.000 escolas primárias, com um total de 13 milhões de alunos, e com 8.607 escolas secundárias, com um total de 3 milhões e 500 alunos. Estabelecimentos de ensino superior e universidades, onde estudam 150.000 alunos. E no campo da saúde, a Igreja coordena 1.046 hospitais, 5.292 dispensários postos de saúde, 211 leprosarias e 723 residências para deficientes e doentes crónicos. Nos últimos anos, porém, os missionários, isto é aquela que é assistência, digamos assim, solidariedade no campo da saúde e da educação. Assistência, não assistencialismo. Todavia vimos que não é suficiente, é necessário também denunciar outros males e sobretudo ser uma voz profética também em África, denunciando os seus males como a corrupção, o tribalismo, etc, etc. Então ser voz profética neste continente. É difícil, é difícil. Aqui temos um valor muito grande que é a liberdade de expressão, não é? Muitas vezes em África corre-se um risco muito grande de denunciar as situações de justiça que existem. Nos últimos anos, porém, os missionários aventuraram-se em novas áreas, como a consciencialização política, a organização da sociedade civil, a defesa da natureza, a promoção da justiça nas trocas comerciais e a paz nas relações entre os povos africanos. O arrastamento das guerras e dos conflitos tribais, a instabilidade política e social, o atraso económico em que jaz o continente, a corrupção e o mau governo preocupam e mobilizam os missionários. Esta situação leva a Igreja, em colaboração com outros grupos da sociedade civil, a intervir na realidade social e política, como denota, por exemplo, a escolha do tema para o segundo Sínodo dos Bispos de África, realizado em outubro de 2009, e que debateu a missão da Igreja em África ao serviço da reconciliação, da justiça e da paz. O processo de preparação do Sínodo criou oportunidades para novas intervenções dos missionários nos processos de transformação social. Em 2009, o Papa Bento XVI reuniu os bispos de África, em Roma, num sínodo,
a reunião do Papa com os bispos. Geralmente os sinos são universais, portanto têm representantes de todos os episcopados a nível mundial. Mas depois também existem sinos, é uma experiência recente, continentais. O primeiro foi em 1994, com João Paulo II, tratava a questão da evangelização. Depois, de 94 até 10 anos depois, o Papa, já Bento XVI, se percebeu que não basta falar apenas de evangelização, porque os problemas de África são outros e têm incidências sobre a evangelização e, sobretudo, têm incidências negativas sobre a vida, a qualidade de vida das populações africanas. Então, o Papa reuniu os bispos de África para tratar o tema da justiça, da paz e da reconciliação. Como a Igreja poder ser agente de reconciliação, voz de justiça e profetas de paz em tantas situações onde há guerra, onde há violência, onde há corrupção. Então foi uma ocasião, o documento que saiu desse ensino é bastante rico, mas sobretudo os missionários se mobilizaram para também preparar este acontecimento e sobretudo fazer uma recepção em África daquilo que são as propostas e indicações que saíram deste sino, 2009. Termino. Em conclusão, Europa e África, dois continentes, um só futuro. O relacionamento entre a Europa e a África e o futuro da cooperação entre os dois continentes, tão próximos por razões históricas e geográficas, mas cada vez mais distantes pela situação política e económica em que se encontram, é uma preocupação premente. O caminho outrora percorrido, que pretendia o anúncio da humanização e promoção humana, abrindo porta à partilha de conhecimentos e dando perspectivas de comunhão e de futuro, parece ter conhecido um retrocesso. Os interesses económicos e geoestratégicos parecem ter-se sobreposto aos ideais de progresso, igualdade e oportunidades. A corrupção infiltrou-se e alastrou-se entre os protagonistas de ambos os continentes, indignos responsáveis de tantas vidas, colocando os continentes em rotas interesseiramente divergentes. A pobreza de muitos é garante da riqueza de poucos. E recentemente vimos este caso, né, de lavagem de dinheiro que vem de África para Portugal. Né? Isto é apenas a ponta do iceberg do movimento de capital que de facto vem do sul para o norte, empobrecendo tantos e enriquecendo de facto uma minoria de lá e daqui. A consequência de que o futuro de cada continente é cada vez mais o futuro comum de toda a humanidade é hoje uma evidência todos os dias sublinhada com o escândalo da crise dos refugiados. A convergência e a cooperação entre os dois continentes, entre todos os continentes, assume mais do que nunca uma importância fulcral. O desígnio missionário perdura. Voz dos que não têm voz. Samaritanos do nosso próximo abandonado. O mesmo desígnio que nos impulsionou há mais de 500 anos a aproximação dos povos à procura do bem comum. Então, mais ou menos é isto que eu queria vos dizer para um pouco ver aquilo que é o nosso sentimento das relações entre Europa e África. Nós, missionários, de facto, provenientes da Europa, não basta um esforço em África. As pessoas nos dizem, mas as causas dos problemas, de facto, estão fora, estão de onde vocês vêm. Não basta, de facto, curar as feridas. É necessário ir procurar o remédio que evite o surgir da doença. Eu penso que, na sua pequena dimensão, na sua insignificância, eu penso que os missionários têm procurado e são verdadeiramente uma ponte entre estes dois continentes. Por exemplo, em Moçambique se dizia, quando a independência, que, bom, ainda embora o colono, vai também o missionário, ainda embora o colonialismo, vai também a igreja. Bom, outros em África também o diziam, mas em África, de facto, o cristianismo ficou, não foi embora com o colono, porque não se identificava com ele. Os valores eram diferentes. Também a igreja cometeu erros, e não foram poucos. Todavia, a igreja conseguiu encarnar-se, adaptar-se, e sobretudo hoje são os próprios africanos que são
testemunhos do Evangelho e, sobretudo, procuram, no seu ambiente, transformá-lo. Pronto, é isso que nós somos testemunhos. Eu trabalho em Moçambique, como eu disse, cheguei em 1992 e sou um pouco testemunho disto, da importância da evangelização na transformação do ambiente e na promoção das pessoas, né? Eu trabalhei 10 anos, os primeiros 10 anos no Niassa, alguém já esteve, conhece, província mais a norte de Moçambique, mais periférica, mais pobre, mais esquecida, e o pouco que há, e quem tem a possibilidade de visitar Moçambique, em termos de educação, de saúde, é fruto do trabalho da Igreja, da colaboração da Igreja atualmente, numa perspectiva diferente, no contexto diferente com o Governo. Então, pronto, é isso que eu queria compartilhar convosco. Depois,